Eliminado da Libertadores da América, o Corinthians deve anunciar nas próximas horas que o William não joga mais pelo clube, está fora inclusive do clássico de sábado contra o Palmeiras. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os bastidores dessa história. Bora falar também sobre o Palmeiras, que já gastou mais de 124 milhões de reais com reforços na atual temporada. Soteldo, que tem negociações avançadas com o Santos, ainda pode pintar no São Paulo? Falo também sobre o Flamengo e bastidores da vitória e classificação para a próxima fase da Libertadores. Tudo sobre os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, Jô desembarcando no Ceará, classificação muito legal do Atlético Goianiense e a chance de Rafinha Alcântara pintar no Atlético Mineiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem bacana ter vocês por aqui, sem perder tempo, só queria pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem deixem like e se inscrevam no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Smash, casa de apostas esportivas, que tem nada mais, nada menos do que Ronaldinho Gaúcho como embaixador, além de uma série de cupons e promoções para você se dar bem. Quarta-feira de jogo com a final da Supercopa na Europa. De um lado o Real Madrid, do outro a Eintracht Frankfurt. Se o Real Madrid vencer, R$1,46. Se der zebra, você vai se dar bem. R$4,95 para o empate e R$7,10 para a vitória do time alemão. Dá para apostar também nos 3 jogos da Libertadores da América, Palmeiras e Atlético Mineiro. Vitória do Palmeiras paga R$1,82, o empate paga R$3,45. A vitória do Galo pagando R$4,75. Fique à vontade também para apostar em Tajeres e Vélez, Estudiantes e Atlético Paranaense para aproveitar todas essas promoções e outras no site da Smash. É bem simples. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a apostar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que aceitou proposta do Almeria da Espanha por Léo Batistão. Oferta de 8 milhões de reais, o Santos deve ficar com mais ou menos 5 milhões e 700 mil. Atacante de 29 anos de idade, não atua mais com a camisa santista. Bora contar também que Gustavo Morínigo, técnico do Curitiba, balançou ao longo de toda a terça-feira, mas conseguiu escapar da demissão, deve estar à frente do Coxa na próxima partida. Embora Guto Ferreira seja o candidato natural a sucedê-lo, caso a demissão ocorra. Bora contar também que Cruzeiro e Grêmio venceram na rodada dessa terça-feira na Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro de virada venceu Londrina fora de casa, saiu atrás no placar e conseguiu 2 gols na etapa final. Dessa maneira o Cruzeiro ampliou para 19 pontos sua vantagem para o 5º colocado, que é justamente o time paranaense. Já o Grêmio despachou o Operário com vitória por 5-1, vitória tranquila que fez do tricolor gaúcho o vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso porque o Bahia, que era o vice-líder, perdeu para o Sampaio Corrêa por 2-0. Outro time do G4 que perdeu foi o Vasco, que esteve em Campinas e foi derrotado por 3-1. Ponte fez 1-0, o Vasco empatou 1-1 com 2 gols na etapa final. A Ponte garantiu 3 pontos importantes para a sorte do Vasco e do Bahia. O Londrina, que é o 5º colocado, foi derrotado, como eu já contei, e o Tombense, que vem em 6º, só empatou com o Vila Nova. Só para completar sobre Série B e Vasco, conversei com uma pessoa da 777 sobre o boato de que a empresa não vai contratar reforços para o Vasco nessa janela de transferências. A pessoa garantiu que isso não existe e que a 777 está atenta ao mercado em busca de melhorias para o elenco vascaíno. E é bom que chegue, o Vasco não está com a classificação para a Série A assegurada ainda. Bora falar sobre o boato de que Rafinha Alcântara pode pintar no Atlético Mineiro. Meio atacante de 29 anos de idade tem só mais um ano de contrato com o PSG e não fica na França. A grande especulação é de que ele quer jogar no futebol brasileiro e foi sugerido para 4 times daqui, um deles o Galo. Muito torcedor do Atlético ficou super empolgado com a possibilidade de contratação, mas quero contar para vocês que a chance de qualquer acordo depende da classificação do Galo na noite dessa quarta-feira contra o Palmeiras. Não vai ter lógica para os dirigentes do Atlético contratar mais um jogador se o Galo só tiver, daqui até o fim da temporada, uma única competição para disputar o Campeonato Brasileiro, onde o Atlético aparece 13 pontos atrás do líder Palmeiras. A única justificativa plausível para uma aquisição do Rafinha nesse sentido seria uma antecipação à possibilidade de venda, por exemplo, do Zaratio,
jogador de características parecidas e que vive sendo alvo de especulações de clubes em Portugal e na Alemanha. Rafinha tem 29 anos de idade, pertence ao PSG, mas esteve emprestado na última temporada à Real Sociedad e teve números só razoáveis, 26 partidas, 1 gol marcado. Teve muito cartaz ao longo de toda a carreira, mas nunca conseguiu jogar uma grande bola. Não sei se vale a pena. Você gosta? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Bora falar sobre o Atlético Goianiense, que fez história nessa terça-feira ao se classificar pela primeira vez para a semifinal da Copa Sul-Americana, vitória por 3-0 contra o Nacional do Uruguai no Serra Dourada com grande público. E a curiosidade vem agora, o Atlético Goianiense é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A, enquanto o Nacional é o atual campeão uruguaio. E no agregado dos dois jogos, placar de 4-0 para o Atlético, vitória por 1-0 no Uruguai, vitória por 3-0 em Goiânia, com direito a Luizito Soares jogando durante todo o segundo tempo da partida de volta. O grande destaque do confronto foi o Luiz Fernando, que marcou 3 gols, 1 gol no Uruguai e mais 2 ontem, embora tenha sido expulso e vai ser desfalque no primeiro confronto de semifinal contra o vencedor do duelo entre São Paulo e Ceará. Quero falar agora sobre o Flamengo, primeiro classificado para as semifinais da Libertadores da América, deu a lógica no confronto contra o Corinthians. Vitória por 1-0, único gol da partida anotado por Pedro em linda assistência do Arrascaeta, que foi o grande nome dos dois confrontos. Placar agregado de 3-0 a favor do Flamengo, que já havia vencido na Neoquímica Arena por 2-0. Na partida de volta nessa terça-feira foi um Flamengo mais comedido, que só foi jogar um pouco melhor a partir do gol marcado pelo Pedro no segundo tempo. Queria destacar que é a terceira vez em 4 anos que o Flamengo chega à semifinal da Libertadores. Já havia alcançado essa fase em 2019 e em 2021. Nem na era Zico, com aquele super badalado time, o Flamengo chegou tantas vezes à semifinal da principal competição sul-americana. Outras coisas que eu queria destacar para você sobre o Flamengo. O time só perdeu um dos últimos 28 jogos na Libertadores da América. Se a derrota foi na final contra o Palmeiras da edição de 2021. Flamengo que não perde em Libertadores há 19 jogos como mandante desde 2019 e não é derrotado como visitante há 12 partidas desde 2020. Para completar com o gol marcado nesta terça-feira, o Pedro se isolou na artilharia da Liberta, 8 gols marcados contra 7 de Rony e Navarro, os palmeirenses. Por sua vez, o Corinthians acumula números horrorosos. Desclassificação com 2 vitórias em 10 jogos. Quer mais? Foram apenas 5 gols anotados nas 10 partidas, média de meio gol por jogo. Com um detalhe curioso, fora de casa o Corinthians só conseguiu marcar um único gol. E nos 4 jogos de mata-mata, das oitavas de final e das quartas de final, nenhum gol anotado. 0-0 contra o Boca Juniors em casa e fora classificação nos pênaltis. 2-0 para o Flamengo e 1-0 para o Flamengo nos confrontos de quartas de final. O Corinthians, que não chegava às quartas da Libertadores desde 2012, não tem boas lembranças dessa edição da competição. Por falar em Corinthians, bora com a grande bomba da quarta-feira. O Willian deve anunciar nas próximas horas seu desligamento do clube. Ele nem tem intenção de enfrentar o Palmeiras em jogo marcado para o próximo sábado, absolutamente decisivo pelo Campeonato Brasileiro e a chance de o Corinthians se aproximar do líder do Campeonato Nacional. O Willian já havia colocado na cabeça que quer voltar à Inglaterra, mais especificamente para morar em Londres, defendendo o Fulham. Dirigentes do Corinthians pediram que ele esperasse o confronto contra o Flamengo. Já havia contado para vocês essa informação na semana passada. Vai haver uma reunião nessa quarta-feira, o próprio Duílio confirmou esse encontro e o Willian vai oficializar sua intenção de deixar o clube. O Corinthians promete não colocar empecilhos. Deve haver a liberação sem custo, mesmo com o fato de o Willian ter contrato com o Corinthians até dezembro de 2023. Dessa maneira, o Timão economiza R$1.300.000 por mês, por um atleta que prometeu muito, mas entregou bem pouco. Na atual temporada, 37 jogos, um único gol marcado. Nos últimos 21 jogos, nenhum gol e uma única assistência. Produtividade muito baixa em relação àquilo que se imaginava. A alegação oficial é de que o Willian está indo embora por causa das ameaças de torcedores do Corinthians. Ameaças que aconteceram há bastante tempo. Nos bastidores, há quem assegure que o Willian também está indo embora, incomodado com a forma como o Vitor Pereira tem lidado com os seus comandados. Muito mimimi,
do William e de outros atletas do Corinthians. Não fosse pelo Vitor Pereira, e o Corinthians não teria chegado tão longe nas competições de mata-mata, muito menos seria o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Bora falar sobre Soteldo, que vive dias decisivos. No México, a garantia de que ele vai jogar no Santos. Porém, antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte minha no São Paulo para saber se o tricolor não teria interesse em retomar conversas que aconteceram semanas atrás. Vale a lembrança de que no próprio México, a afirmação é de que o Soteldo vai jogar no Santos, mesmo tendo propostas oficiais do PAOK, da Grécia e do tricolor. Essa minha fonte no São Paulo assegura que ainda há irritação com o atleta e seu empresário. É que na última vez que eles conversaram, o Soteldo e o seu representante foram extremamente arrogantes, fazendo uma série de pedidas consideradas descabidas. De qualquer forma, essa pessoa do São Paulo importante do departamento de futebol não descartou um contato, uma conversa, embora considere a negociação difícil. Até porque o São Paulo já contratou 2 atletas para essa posição, chegaram Noel Bustos e Marcos Guilherme. A intenção do Santos é bater o martelo até sexta-feira. O Peixe negocia com o Tigres um empréstimo gratuito por uma temporada com opção de compra de 2,5 milhões de dólares ou 12 milhões e 800 mil reais. Soteldo quer voltar para Vila Belmiro e o Tigres está louco para negociá-lo, mesmo de graça, isso porque já contratou o zagueiro Samir, ex-Flamengo, para o lugar de estrangeiro, que hoje é ocupado pelo venezuelano, que desde que deixou a Vila Belmiro só arranjou confusão no exterior. Foi assim no Canadá e também no México. Hora de falar sobre o Ceará, adversário do São Paulo. Nessa quarta-feira no Castelão, o vovô acaba de contratar Jô, centroavante de 35 anos de idade, que no final da noite de terça-feira conseguiu a rescisão do seu contrato com o Corinthians e assinou até dezembro desse ano. Há a possibilidade da prorrogação do contrato com o Ceará, desde que o Jô atinja algumas metas estipuladas em contrato. Centroavante ex-Corinthians que tinha propostas no Brasil e no exterior, um dos interessados era o América. Possibilidade de jogar como titular e com um salário compatível ao que ele tinha nos tempos de Corinthians, faturava 800 mil reais por mês, fizeram com que o Jô aceitasse o desafio no vovô. O curioso é que na falta de centroavantes do futebol brasileiro, o Ceará vai passar a ter 5. Além do Jô, já estão por lá o Kleber, o Zé Roberto, o Jael e o Matheus Peixoto. Jô que na última passagem pelo Corinthians disputou 105 partidas, 22 gols marcados e 6 assistências. Agora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e os investimentos altos em reforços na temporada de 2022. Dá a impressão de que o Palmeiras contratou bem menos do que os seus concorrentes. Pode até ser uma verdade, mas quando o assunto é investimento, o Palmeiras não ficou atrás de muitos clubes não. Foram 8 reforços e mais de 124 milhões de reais investidos para a aquisição desses atletas com direitos econômicos. Com o detalhe de que 3 desses 8 chegaram de graça. Eu me refiro ao atacante Navarro, ex-Botafogo, ao volante Jailson e ao goleiro Marcelo Lomba. Reforço mais caro do Palmeiras para a temporada foi Flaco Lopes, centroavante adquirido junto ao Lanús. A informação oficial é de que o Palmeiras desembolsou 10 milhões de dólares, que equivalem a 51 milhões e 200 mil reais. E eu tenho a informação de que o Palmeiras também desembolsou outros 4 milhões e 300 mil com impostos e o custo da transferência da moeda. De qualquer forma, para efeito de contabilidade, estou calculando os 10 milhões de dólares confirmados pelo Palmeiras. Verdão que gastou ou vai gastar 5 milhões e 200 mil euros para ficar com o Tabata. Esse valor inclui também o pagamento de comissões. 5 milhões e 200 mil euros equivalem hoje a 27 milhões e 200 mil reais. Cifra confirmada por uma fonte minha dentro do Palmeiras, que assegura que o Verdão ficou com 100% dos direitos econômicos do Tabata, embora vai deixar 20% da mais-valia para o esporte. Para completar, Merentiel, atacante uruguaio contratado do Defensa e Justiça por 1,5 milhão de dólares ou 7 milhões e 700 mil reais. Atuesta, outro reforço bem caro, comprado do Los Angeles FC, 5 milhões de dólares, que hoje equivalem a 25 milhões e 600 mil. Para completar, Murilo, que se tornou titular absoluto, zagueiro que veio do Lokomotiv, 2,5 milhões de dólares ou 12 milhões e 800 mil. Soma tudo isso e chega-se a 124 milhões e meio de reais. Queria sua nota para os reforços do Palmeiras de 0 a 10. Use o espaço para comentários para deixar sua opinião.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Quem curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais informações e à noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!